Olá, seja muito bem-vinda, Teiciane. Nossa, esperei muito por essa nossa conversa. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que estão presentes. Estou muito feliz com esse momento, muito feliz mesmo. Também estava na expectativa. Ótimo, ótimo. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, né, deixa eu me apresentar, você também se apresenta. Eu sou Thaís, né, então sou professora. Vou falar um pouquinho como eu conheci a Teiciane de Anápolis, eu, Thaís de Suzano. Então, de que forma, né, que nossas vidas nós conseguimos nos encontrar, né? Então falaremos um pouquinho sobre isso. Convidei a Teiciane para essa conversa. O tema da live é educação personalizada. Acredito que será uma conversa bem importante para nós mães, nós pais que queremos, né, oferecer uma educação de qualidade para os nossos filhos. A gente que se preocupa em guiar esses filhos para o coração de Deus, né? Que é a nossa missão, que é educar bem um filho. Então, pode se apresentar, Teiciane. A live vai ficar gravada, o pessoal está chegando. Pode ir falando. Certo? Peço desculpas, né? Porque eu tô de uma gripe que ela impregnou, não quer sair mais de mim. Inclusive, ontem eu estive com inflamação de garganta, eu achei que eu nem conseguiria estar aqui. Então, vocês me perdoem a voz, tá? Mas a gente vai conseguir dar início aí a essa conversa. Pois bem, meu nome é Teiciane, né? Sou de Anápolis, Goiás. Sou consultora de imagem e agora pedagoga também, né? Porque estou concluindo os estudos e agora dando aula em sala de aula, então tendo essa experiência na prática que até então não tinha. E estamos aí no processo de abertura do colégio, né? Isso que nos uniu, né? Me fez conhecer a Thaís, que ainda não a conhecia, a partir desse projeto do colégio. E foi um projeto que realmente me levou assim, a conhecer grandes pessoas, né? E a Thaís foi uma delas que ela traz esse retorno de que foi muito bom para ela, mas também foi muito bom para mim, porque de fato veio trazer algumas luzes também em alguns momentos difíceis, o qual a gente sempre pede sinais a Deus, né? Então é também, né, sempre um presente essa troca, porque Deus é isso, né? Ele faz com que a gente se conheça, para que também nos ajude, né, mutuamente, não apenas para ajudar um, mas sim também a partir da presença da outra pessoa na sua vida ser ajudada. Então, de diversas maneiras, né, sendo um sinal de Deus ali no momento que você está precisando de uma resposta, seja também ali na ajuda de um projeto, enfim, né, diversas as maneiras que Deus encontra para que o outro seja importante na sua vida. Então, faz com que a vida tenha esse gosto, né? Esse gosto que nos faz tão bem, dá tanto sentido, né? Sentido para dar continuidade aí a grandes sonhos, a grandes desejos de Deus mesmo. Sim, sim. E acho que é importante, né, a gente colocar aqui no início da live que nem eu nem Teiciane somos especialistas nesse tema, né? Educação personalizada. Essa live é para poder divulgar esse tema que, para mim, pelo menos, é algo recente. Eu tenho buscado aprender sobre isso e foi isso que fez com que eu encontrasse Teiciane. Vou contar um pouquinho aqui de como foi, mas trazer esse conteúdo para pessoas que não conhecem colégios assim, e existem colégios de educação personalizada e é uma proposta belíssima. Eu sou professora formada desde 2003. 2003 eu já comecei a dar aula, então esse ano completam 20 anos aí de magistério em sala de aula e assim, essa proposta, né, olhar para o aluno enquanto um ser humano que precisa ali, né, ser desenvolvido de maneira integral, quando a gente olha por todas as dimensões, né, olhar para o nosso aluno enquanto ser humano que tem corpo, alma, espírito e desenvolver tudo isso de maneira tão bela, eu não vi isso até o momento em que eu encontrei a educação personalizada e tenho buscado e a cada dia mais eu aprendo, né? Então essa live é para que a gente possa levar esse tema para mães, pais, famílias, né? Que desejam educar bem o seu filho, que desejam guiar esse filho de volta para o coração de Deus, né? Porque como eu gosto de falar, nós somos colaboradores, né? Eu coloquei nos stories, né? Uma foto do livrinho que diz, depois a gente vai deixar como sugestão o livrinho que diz
pais sócios de Deus. Então, será que nós paramos, né, para refletir sobre o quanto é importante esse papel de educar bem um filho? Quando nós escolhemos um colégio, quando a gente matricula o nosso filho numa escola, a gente chega a pensar, né, dessa forma. Então, educação personalizada traz isso de uma forma muito bonita, né? Olhar para os nossos filhos como um ser humano, como pessoa, né? E olhar, eu enquanto professora, é claro que a gente busca ali desenvolver nos nossos alunos particularidades, a gente procura adequar, né, a nossa aula às diversas necessidades. Mas essa proposta a gente quer pelo menos pincelar aqui, né? Como eu falei, não somos especialistas, somos mães que buscamos educar bem os nossos filhos, né? Então nós temos algumas coisas em comum, mas também, assim, o que eu posso dizer que nós estamos talvez em momentos diferentes. Eu sou mãe de 2 meninas, já assim, adentrando a adolescência, né? Na pré-adolescência ali. Teiciane é mãe de 5, mas menores, né, Teiciane? Fala um pouquinho das suas crianças, são pequenininhos ainda, né? Sim, sim. Então, eu sou casada com o Fábio já há quase 9 anos, né? Nós temos 5 filhos. A nossa mais velha está com 7, aí vem a Celina com 6, o Bernardo com 4, o Henrique que vai fazer 3 anos, e agora o Estevão que está com 2 meses aí. Então, um recém-nascido quase, né? 2 meses. E são eles, né? São eles os motivadores, assim, dessa ousadia, né? Dessa busca, dessa coragem mesmo de a gente procurar cada vez mais e melhor a educação sobre eles, né? Porque há uma grande responsabilidade, né? Não é só simplesmente colocar os filhos ao mundo, trazê-los, já estamos fazendo o nosso papel, né? Não, nós precisamos também trazê-los e nos conscientizarmos que a educação deles é o que vai fazer com que eles também alcancem o céu, né? Então, se a gente descuidar desse ponto tão importante, né? A gente também está cuidando do que é o nosso principal objetivo, né? Pelo menos eu, enquanto mãe, eu acredito que a Thaís também, e muitas outras mães que estão nos ouvindo, eu acho que se não deve começar a pensar que seja, né? O principal objetivo nosso é levar eles para Deus, né? Para o céu. Então, esse é o nosso principal papel, né? Então, a educação passa por esse caminho. Não tem como, né? A gente tem que começar a entender que uma coisa não deve desvincular da outra, né? A educação não deve desvincular da vivência de fé, porque senão a gente forma bons cidadãos, bons, né? Diante daquilo que a sociedade e o mundo pede, mas não educamos os nossos filhos para serem bons filhos de Deus. Então, aí acaba que uma coisa não completa a outra, e aí o nosso trabalho é em vão, assim, porque se falhar nisso, eu, particularmente falando, o meu esposo, né, a gente realmente está falhando na nossa missão de pais. Não me contento em simplesmente trazer vidas para Deus, né, que é o que as pessoas muito dizem. Ah, não, vocês já fizeram o papel de vocês, já trouxeram muitas vidas para Deus. Não, mas são almas, são vidas que precisam ser desenvolvidas, precisam ser bem educadas, precisam ser bem ensinadas para que, de fato, essas vidas sejam de Deus, né? Porque senão, aí a coisa pega, né? Sim, sim. E aí eu queria trazer aqui essa preocupação, né, de mãe que nós temos. Eu também vivo um momento delicado de filhas já saindo do Fundamental 1 e entrando no Fundamental 2, né? A idade das minhas 2 meninas são idade próximas. Então, uma de 10, uma de 11. Então, a de 11 já foi para o 6º ano. E até o final do ano passado era aquela angústia, né? Porque até o 5º ano, eles estão em escolas municipais. E eu sou professora de escola municipal. E eu atuo, a prefeitura em que eu atuo é aqui no bairro onde eu moro mesmo. Então, as minhas meninas sempre estudaram em escola pública, e eu professora de escola pública. Então, assim, você conhece os professores da rede, você, né, tem aquela preocupação. Então, existem bons profissionais na rede pública, existe, né, sim, aquele profissional que olha para o aluno e desenvolve essa criança, né? Enfim. Então, até o 5º ano eu não me preocupei
com as minhas filhas na escola pública, porque, querendo ou não, né, estava acessível ali a mim. Mas a partir do momento em que parte para o Fundamental 2, né, então já foge um pouco ali do meu domínio, do que eu conheço, então, para ir para uma escola do Estado, então eu avaliei bastante a possibilidade de ir ou não. Então, assim, hoje a minha filha mais velha, que está no 6º ano, está matriculada num colégio particular, num colégio católico, aqui de Suzano, mas eu ainda tenho Heloísa no 5º ano também, aí vivendo, né, a mesma preocupação. Ano que vem ela vai para o 6º, e se conseguirei manter 2 filhas na escola particular também ainda é uma preocupação, né, porque é todo um ajuste que a gente faz na vida como um todo. Então, envolvem muitas questões, né? Então, pensar a escola dos nossos filhos é sempre uma preocupação, é sempre desafiador escolher um bom colégio, né? Mas mesmo assim, né, digamos, isso que nós iremos falar aqui um pouquinho sobre educação personalizada, eu digo que mesmo minha filha estando num colégio católico, não seria esse formato, né, essa proposta de educação personalizada. Então, acho que é legal a gente ter essa conversa para entender também o que seria, né? Algumas pessoas acham que entendem, que sabem o que é educação personalizada, mas quando a gente fizer uma pincelada e falar um pouquinho da proposta, e aí eu acho que a gente não pode deixar de citar também a pessoa do professor João Malheiro, né? Que está envolvido demais, e agora eu vou falar um pouquinho de como eu conheci a Teiciane, né? Acho que já é o momento da gente conversar sobre isso. Enfim, ano passado eu tive, assim, Teiciane, não sei nem se a Teiciane sabe disso, mas eu venho mergulhando nesse estudo, tenho buscado isso, não foi durante toda a minha vida. Então, é recente para mim tudo que eu tenho aprendido, né? Então, eu estou indo assim com muito sede a todo esse conteúdo e tenho tentado levar isso para outras mães, para outras pessoas. E assim, é como se realmente nós estivéssemos abrindo os olhos para a verdade, né? Por mais que a gente procura oferecer sempre o melhor aos nossos filhos, mas será que a gente para e pensa que o nosso filho, que ali dentro tem uma alma e que a gente deve educá-lo pensando nessa forma também, né? Não pensando apenas que ele deve ser uma criança que está bem alimentada, que está bem vestida, que está bem cuidada, que está indo para um colégio onde ele está tirando as melhores notas. Mas será que é só isso, né? Será que somente esse olhar? Então, falando já do professor João Malheiro, né? Ele se eu não me engano, é diretor de um colégio, Porto Real. É diretor? Ele é diretor, né? A função dele no colégio. Então, ele atua em colégios de educação personalizada, não apenas no colégio dele, mas ele ajuda vários outros colégios com essa proposta, né? Ele ajuda pessoas que queiram abrir colégios de educação personalizada. E então, seguindo o professor João nas redes sociais, eu vi uma live. E eu costumo acompanhar bastante o professor João Malheiro no Instagram. E aí apareceu lá a notificação de live do professor João Malheiro, eu cliquei. Quando eu cliquei, uma conversa dele com a Teiciane. Então, a Teiciane ali estava representando o Colégio Veredas. Então, eu caí de paraquedas na live. E acompanhei do começo ao fim. E foi uma conversa muito boa. Era uma live de abertura, acho que ia falar sobre o nome do colégio, alguma coisa assim, né? A Teiciane vai contar melhor pra gente. Então, foi o primeiro momento em que eu encontrei Teiciane, e depois eu fui um pouco ousada, né? E enviei um direct no Instagram do Colégio Veredas, e porque assim, até então eu tinha um desejo forte no meu coração de realizar algo, não sabia o que ainda, né? Estava vivendo um processo de discernimento, mas eu queria realizar algo porque assim, era um conteúdo tão novo para mim, né? Educar os filhos nas virtudes, toda essa proposta de educação personalizada. Então, o que eu poderia fazer para que, então, né, tendo filhas ali indo para algum colégio, eu precisando escolher um bom colégio, preocupada com as amizades, né, que seriam feitas a partir
dessa nova fase de vida. Então, muitas preocupações, aquela ansiedade. E aí, essa live de abertura de um colégio de educação personalizada veio a calhar e me fez refletir bastante. Então, eu fui lá no direct e perguntei, né? O que é necessário para abrir um colégio? Falei que eu era de Suzano, essa proposta, né? Como fazer para abrir um colégio nesse formato? E aí, com toda a delicadeza, Teiciane me respondeu e passou o contato dela, e aí nós passamos a conversar a partir daí. E eu vivi um processo de discernimento até abrir o clubinho, né? Depois eu falo do clubinho do Bom Conselho aqui, que nós estamos caminhando aí. São 4 meses de projeto e tantas coisas maravilhosas estão acontecendo. Já falei algumas vezes no meu perfil. Tem o perfil do clubinho também, depois se alguém quiser seguir. Clubinho Bom Conselho, onde eu tenho atualmente 30 crianças, né? E a proposta é que eles façam boas amizades, que as famílias se unam, né? Em prol de educar o filho para o bem, de aprender tudo isso, tudo que eu tenho aprendido e tenho passado para essas mães. Então, eu tenho vivido grandes coisas a partir desse contato com a Teiciane. Você quer falar um pouquinho, Teiciane, do Colégio Veredas? Inclusive, a live foi... não, pelo que eu entendi, ela vai falar melhor, né? O nome Veredas estava em sigilo até então, se eu não me engano. E aí ela explicou o significado, que é belíssimo, né? Até a escolha do nome do colégio é pensado de acordo com essa proposta que o colégio traz. E aí ela fala pra gente. Na verdade, a live foi, de fato, né? O professor João, ele esteve aqui em Anápolis, né? Nós convidamos para fazer um evento sobre educação, sobre família. E a partir desse evento foi lançada essa proposta, né? Ele cutucou, né? Com essa proposta de colégio, e aí eu quis saber mais sobre, né? Foi tudo muito rápido, assim. Deus, quando ele tem pressa em algo, ele realmente faz com que as coisas, né, se despertem muito rapidamente. Então, ele me fez despertar isso, né? O professor João veio cutucar, e aí eu ouvir e acolhi, né, o que ele trouxe, e após o evento eu procurei novamente e me coloquei à disposição, né? Depois de uma conversa com meu esposo nós já tínhamos, né, esse interesse há muitos anos atrás, só que era um interesse de um berçário, né? Não era algo muito bem construído. Isso em 2016. A gente já tinha conversado sobre isso com um outro padre e tinha visto essa possibilidade, mas nós não fomos muito longe, não, porque tinha toda a questão burocrática e ainda essas questões de colégio não eram tão bem faladas, não eram tão mais fáceis como está sendo hoje, né? Pelo menos hoje é muito mais falado. Então, quando o professor João veio trazer essa possibilidade, a gente conversou, né, eu e meu esposo, rezamos, porque a gente não queria tomar nenhuma decisão a partir de uma euforia, de uma empolgação. E feito isso, a gente novamente entrou em contato com o professor João e aí o que eu disse a ele foi, olha, a gente quer isso, né? Tem um grupo bom de pessoas aqui que realizaram o evento conosco e acredito que eles também queiram isso, né? Então, fala pra gente o que é preciso fazer. E aí o professor João realmente pegou na mão, né? Olha, primeiramente você vai fazer isso e isso, vai montar um grupo e tudo. Então, assim foi feito, né? Nós montamos esse grupo, trouxemos uma ideia, a mesma forma que o professor João nos trouxe, a gente passou isso, as pessoas acolheram. E especialmente nas famílias aqui da cidade ficaram muito também assim nessa expectativa, nessa euforia de que existiria essa possibilidade. Porque o professor João, ele é muito conhecido, né? Ele é diretor do Colégio Porto Real, um dos melhores colégios do Rio de Janeiro, e muita gente, muitas famílias aqui de Anápolis já o acompanhavam. Então, sabendo como que é o colégio, como é o andamento do colégio, todo mundo ficou nessa expectativa, né? Nossa, teria essa possibilidade de termos um aqui também. Então, foi quando a gente começou esse processo, né, de abertura. Aí, aquela live a qual a Thaís se refere, né, que ela viu, é uma live onde a gente, ali, em poucos meses, eu acho que 2 meses depois, desculpa, a gente ia apresentar o nome, né, porque a gente tinha feito a escolha e apresentar o nome e a gente queria apresentar com a presença do professor, porque ele com certeza estaria também muito feliz, assim como nós, porque ele viu nascer, ele acompanhou, né? É um processo longo, né, Thaís? Assim, muitas pessoas acreditam que Porto Real mesmo para poder dar forma e funcionar levaram aí 5 anos, né? Tem outros colégios que a gente acompanha que estão aí levando 3 anos. Então, assim,
Não dá. Infelizmente, assim, por mais que seja um desejo vosso, que essa educação seja urgente, que seja para já, não é uma coisa que é feita do dia para a noite, infelizmente, né? Há um caminho, há todo um trabalho, é um trabalho voluntário, né? Porque é um grupo que se reúne, um grupo de pais interessados na boa educação dos seus filhos, buscando essa excelência, não querendo deixar essa responsabilidade a partir de um Estado, de um governo, que resolveram abrir essa escola. Então, essa escola, ela é independente, né? Então, por mais que nós tivemos a ideia, né, ou demos o primeiro passo para essa abertura, não significa que o colégio é nosso. Ele é a partir, essa abertura ela é feita a partir de um grupo de associados. Quem que é esse grupo? É um grupo de pais que tem muita boa vontade, que tem ousadia e que tem que ter muita perseverança, porque nós dependemos exclusivamente de benfeitores. É uma associação sem fins lucrativos. Então, o colégio não é nosso. Não sendo nosso, nós não temos nenhum retorno financeiro e nós também não depositamos nada financeiramente assim para que seja construído como nosso, entende? Então, nós dependemos também financeiramente de outros pais que acreditam nesse projeto e que queiram, de fato, ajudar também financeiramente. Então, é um trabalho, assim, que requer paciência, que requer esperança e que requer muita fé, né? Porque tudo aquilo que a gente depende em providência, realmente é viver da providência, né? É viver confiando. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que dar o passo. E o resto, é Deus quem faz. Vão ter momentos que a gente vai dar passo no escuro e a gente não vai ver o chão? Terão esses momentos, com certeza. Terão os momentos que a gente vai achar assim, olha, é impossível, não dá para continuar. Terão. Terão momentos que a gente vai querer desistir? Sim, terá. E que bom que tenha, porque se não tiver, acaba que a coisa fica sendo. A gente acaba ganhando a confiança de que o projeto depende de nós. E uma vez que a gente acha que depende de nós, tem tudo para dar errado, né? Depende sim da nossa boa vontade, depende sim da nossa fé, depende sim da nossa confiança que Deus vai prover, e o resto é Deus quem faz, né? Não somos nós. Então é bom sim que nós não tenhamos esse controle, porque tendo controle, a chance de dar errado é suprema, assim, porque a obra, quando ela é para Deus, ela precisa depender de Deus, né? Nós somos uns meros instrumentos que estamos ali, escutamos o chamado, né? Olha, Deus te chama a abrir esse colégio. Tá me chamando. Mas o que que eu tenho, Senhor? O que eu tenho além de boa vontade? Além de ousadia, né? Porque você olhar assim, nossa, é ousadia. Eu não tenho nada mais além disso. Inclusive, eu nem era pedagogo, né? Eu nem era tão, não vivenciava tanto nesse mundo da educação. Eu dava homeschooling aos meus filhos, tentava, né? Fazer o homeschooling com eles. Mas é isso, sabe, Thaís? Eu acho que quando a gente tem a escuta atenta, o olhar atento, as necessidades, e aquilo que é primordial na nossa vida enquanto mãe, enquanto uma missão, a gente precisa estar muito ligado, né, para aquilo que Deus está querendo nos alertar. Então, uma vez que o professor João deu essa deixa, né, de, olha, eu quero ir em Anápolis, eu não ignorei, né? Poderia ter ignorado, mas não. Eu sou muito daquela, sabe? Que Deus não suscita nos nossos corações desejo realizado. Se Ele inspirou algo, e esse algo é bom, então a gente tem que dar forma a esse algo a partir daquilo que Ele está inspirando. Muitas vezes é uma inspiração meio maluca? Sim, é. Mas a partir dessa inspiração meio maluca, Ele quer, juntamente conosco, ir podando e dando forma àquilo que Ele quer de nós, né? Mas tudo começa por uma ousadia mesmo, uma coragem, um desejo assim que, tá, assim, eu tô aqui, é isso que tu queres, então vamos caminhar junto. E foi a partir dessa caminhada, dessa ousadia, desse primeiro passo, que surgiu então o Colégio Veredas. Os colégios de educação personalizada, eles têm um simbolismo por detrás, né? Porque a educação personalizada é uma educação que ela é uma educação transcendental, né? A gente educa para o céu. Então, todo o simbolismo tem que ter também, né, algo envolto sobre isso. Então, você pediu, né, para a gente falar sobre o significado veredas, que eu também acho belíssimo, assim, é muito bonito, né? Porque a gente vê como as coisas fazem sentido, né? Não é algo assim superficial, não é algo raso, né? Essas coisas rasas são muito
Da mesma forma que é raso, né? É fácil também de serem destruídas, de serem esquecidas, de serem deixadas de lado. Então, a gente vendo essa proposta, né? E agora, como que vai chamar o Colégio Veredas, né? E aí o meu esposo foi ali pesquisando sobre algo que falasse sobre a nossa cidade, né? Então tá, vamos relacionar o nome com algo que fale sobre a nossa cidade, a primeira educação personalizada da cidade de Anápolis, né? Então vamos trazer esse simbolismo. Eu posso ler porque é um pouquinho grande, eu não vou decorar, posso? Claro. Então, é o nome dado a uma vegetação típica do nosso bioma. As veredas, elas são formações especiais de vegetação em torno de pequenos lagos no meio do cerrado. Alguns chamam estas veredas de oásis do cerrado. Assim é o nome dado ao nosso colégio. Nestas veredas, as plantas ao redor destes pequenos lagos podem crescer com todos os recursos que lhes propiciam o seu desenvolvimento natural e saudável. Isso aqui já faz uma ligação muito coerente, né, com o nosso colégio. Ou seja, ela é desenvolvida naturalmente conforme aquilo que é disponibilizado para ela, né? As folhagens são abundantes e sempre verde. Os frutos e as flores são fecundas e vibrantes, né? Então, isso aqui também traz muito a simbólica da nossa educação. Desse modo, queremos que a educação personalizada na nossa sociedade e na nossa cidade, disponibilizada pelo nosso colégio, seja como um oásis no meio desse cerrado de educação muitas vezes escasso de valores autenticamente humanos. Neste oásis, os pais podem encontrar um ambiente seguro, confiável e fecundo, como a extensão dos seus próprios lares, onde cada criança, cada aluno é considerado como único e como pessoa, né? Então, é isso, assim, fala naturalmente sobre a educação que queremos, né? Justamente isso, olhar e desenvolver esses seres como único, como pessoa, em humanos que têm uma missão nesse mundo, né? Que tem um sentido, que busque por algo que tenha sentido. Então, é isso, assim, não sei se você vai querer já entrar no assunto da educação, ou se sobre o colégio quer fazer alguma pergunta. Então, quando eu assisti a live, né, de abertura e ela divulgou o nome do colégio e falou todo esse simbolismo, isso me encantou muito, porque é realmente o que, né, o que nós deveríamos buscar na educação dos nossos filhos, né? Quando a gente pensa no colégio, esse colégio ele deve vir para ser colaborador nessa questão de educar bem o seu filho, de formar integralmente o seu filho, né? E o bonito da educação personalizada, e a gente vai falar um pouquinho, né? É que a gente tem um olhar único, né? Para cada criança. Então, foi onde também eu busquei aprender sobre os temperamentos com a professora, com a Adriana de Abreu, né? Que também trabalha junto com o professor João Malheiros no Colégio Porto Real. Então, comprei o curso da Adriana, e aí busquei aprender sobre os temperamentos. Então, nós passamos a olhar para os nossos filhos, para os nossos alunos, né? Eu que sou professora, de maneira muito particular, né? E a maneira como você corrige, a maneira como você educa, ela não é da mesma forma para todos, né? Precisa ter esse olhar de quem é esse meu aluno, de como ele vai corresponder, de como ele aprende. E essa parceria de escola e família, realmente ela acontece, né? Então, eu acho que para mim, Thaís, né, professora de escola pública, eu acredito que o meu descontentamento agora, não como mãe, mas como professora, é você atuar e muitas vezes você tem muita boa vontade de ajudar ali no todo também, mas muitas das famílias não estão dispostas a colaborar e a entender o que realmente é necessário ali para a criança, né? E eu estou falando enquanto professora. Então, nós vivemos numa sociedade em que muitas crianças estão abandonadas, estão, né? A escola pública muitas vezes virou depósito de aluno. Então, é muito preocupante olhar a educação hoje em dia, né? Então, eu consigo trazer esse olhar enquanto mãe preocupada com as minhas filhas, mas também enquanto professora de escola pública, que muitas vezes
o professor ele pode ser um bom profissional, ele pode querer realizar um bom trabalho, mas mediante as condições ali, né, não apenas do público, no caso, né, dos pais, mas também de condições que o governo oferece para esses professores em sala de aula. Então, é muito difícil fazer educação hoje em dia, né? Então, nós, pais preocupados, que queremos realmente que os nossos filhos sejam formados, o que nós podemos fazer, né? E essa live, eu convidei a Teiciane para essa live, porque nós podemos fazer algo, nós podemos, né, como o professor João Malheiro fala, a gente deve arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, mas o quê? Né? De que forma? Então, acredito que, primeiramente, é buscar nos formarmos, né? Porque, como eu disse, tudo isso eu tenho vivido, mas eu precisei sair daquela zona de conforto e buscar e cuidar de mim, né? Elaine Meirelles, eu vi que ela entrou aqui na live, não sei se está aqui ainda, mas é uma pessoa muito querida que me ajudou também nesse processo de descoberta, de saber quem eu sou, de olhar para mim de outra forma, né? Então, despertar para o novo, né? Para a verdade. E aí Deus, com toda a sua providência, vai colocando nas nossas vidas pessoas, né, que nos ajudam e vai nos aproximando realmente, nos conduzindo, né, para aquilo que Ele quer que a gente realize. E o clubinho é fruto disso, né? O que eu podia fazer naquele momento, até mesmo para aproximar minhas filhas de amigos, né? De famílias que tenham ali os mesmos princípios, os mesmos valores e que a gente possa aprendermos juntas, né? Então, estamos ali num processo inicialmente, pensamos que o clubinho era só para as crianças, né? Porque eu pensei nessa questão dos temperamentos, de tantos conteúdos novos que eu estou vendo o resultado dentro da minha casa com as minhas filhas, por que não estender isso também para fora? Então, inicialmente pensamos que seria só para as crianças, mas Deus, né, na sua divina providência, foi algo muito maior do que isso. Então, os sonhos são grandes. Eu não sei daqui para frente o que Deus deseja que a gente realize, mas a gente vai tentando corresponder a isso, né? E aí acho que a gente já pode falar um pouquinho, sim, sobre educação personalizada. Estou aqui com os livrinhos que a Teiciane me indicou. Deixa eu só pegar aqui. Assim que nós conversamos e que ela foi me falar um pouquinho, porque eu fui lá no direct do Colégio Veredas pedir orientação, né? Como que eu faço para aprender mais sobre educação personalizada? O que fazer para abrir um colégio com essa proposta? Quais são, né? Qual é o caminho? E aí ela me indicou esses 2 livros, O Colégio dos Nossos Filhos e a Educação Personalizada, de Evandro Faustino, e Educação Personalizada, esse que já é um livro, né, mais intenso para estudo mesmo, de Vitor Garcia Oz. E aí a Teiciane pode dar uma pincelada, falar um pouquinho para a gente sobre essa proposta, mas, gente, sinceramente, o que me encanta, né, e a gente pôde ver isso no relato da Teiciane, é que o Colégio Veredas não vai ser o colégio da Teiciane, né? É um conjunto de pais que se unem com essa intenção de abrir um colégio. Então, a participação das famílias, ela é muito importante, né? Então, nós, enquanto pais, nós temos muita força na sociedade. E a gente pode sim, né? A Teiciane até comentou que ela tentou fazer o homeschooling com os filhos. Tem muitas famílias que buscam, que fazem o homeschooling com as crianças porque não encontram colégios, né, que supram ali as necessidades, aquilo que... Então, nós temos sim muita força enquanto pais. Muitas vezes nós estamos preocupados com outras questões, mas é muito importante esse olhar, né? Nós somos, como eu falei, esse livrinho na primeira página, é um livrinho lindo. Ele já diz, né? Pais, sócios de Deus. Então, a educação personalizada, ela faz com que a gente tenha esse olhar, né? Nós somos colaboradores de Deus aqui e educar um filho, formar um filho, a gente precisa olhar dessa forma, né? Nosso filho, ele tem corpo, tem alma, tem espírito e a gente precisa conduzi-lo ao céu.
Certo. E é isso, assim, que deixar bem enfatizar bem, né? Que nós não iremos entrar muito no termo técnico, porque esse livro Sim, mesmo do Vitor Garcia, né? Que é o que a Thaís mostrou, ele é um livro de uma leitura bem exigente, né? Então, eu ainda estou nele, não consegui concluí-lo, porque, como eu disse, né? Entrei nesse mundo há quase um ano, né? Se eu não estou equivocada. Esse daqui é o mais aconselhável. Ele é uma delícia a leitura dele, né? Porque ele traz, inclusive, ele traz o colégio como colégio por vir, que eu acho demais, assim, essa forma com que ele aborda, né? O colégio por vir. Então, ele vai trazendo de forma muito, de forma muito fácil de compreender e de entender. Então, aí quando você lê esse livro, você fala assim, poxa, é o colégio dos sonhos, né, de fato. E é bem isso, assim, a gente não consegue construir nada sozinhos, né? É como a Thaís bem trouxe, no colégio ali, né, ela dando aula no colégio, todo aquela corpo pedagógico, os pais, inclusive, que estão ali com seus filhos na escola, eles não têm essa preparação, então é difícil mesmo ela fazer um bom trabalho ali. É muito difícil. A gente tem que se rodear de pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Que têm o mesmo, a mesma vontade, os mesmos sonhos. E juntando essas pessoas, a gente consegue sim dar vida a um sonho, né? Se fosse somente o meu esposo e eu a dar vida ao colégio, não existiria, porque é de fato impossível, né? Vamos dizer assim, porque e nem é bom que seja sozinhos, né? A gente precisa sim depender um do outro, né? A gente precisa também de bons exemplos para os nossos filhos, de uma boa convivência. Então, isso é importante, esse laço, esse convívio, essa divisão de sonhos, né? É muito importante, porque dá força, né, às coisas, dá força ao sonho, dá força a um projeto tão bem sonhado e criado por Deus. Então, é importante sim que estejamos em comunidade, né? É importante sim que estejamos entre irmãos para que as coisas deem certo. E fazendo um link com isso, né? O Colégio de Educação Personalizada, que é a educação que a gente quer trazer para o Veredas, que é a educação do Porto Real, que é a educação personalizada, que foi também criada pelo o Vítor Garcia lá na Espanha, né? Ele fala sobre isso. É justamente isso que a Thaís falou, né? É olhar o ser como um único, que precisa ser desenvolvido. Ele tem dimensões ali dentro que precisam ser desenvolvidas e potencializadas, né? O que acontece hoje na educação aí do Estado, né? As pessoas, né, as crianças, até os adolescentes, eles são vistos como um bando, né? Eu tenho 20 alunos na minha sala, eu tenho 15 alunos. O meu papel é ir lá ensinar matemática e fazer com que eles estudem matemática, tirem boas notas de matemática. Isso é o que os professores da escola pública cobram dos alunos e isso é o que os pais também cobram. Quando os pais têm dinheiro para pagar um colégio particular, a cobrança é ainda mais. Olha, eu estou pagando um bom estudo para você, então você tem que estudar porque você vai ter que passar na faculdade. Você vai ter que passar naquela faculdade de medicina, você vai ter que passar naquela faculdade de engenharia. Então você está estudando para isso. Entende qual que é o problema? É errado? Não é errado, mas a gente precisa trabalhar o conjunto do ser, né? Essas dimensões que cada um traz dentro de si. Porque é a partir daí que a gente não só forma bons alunos, como nós formamos bons filhos, bons profissionais, e o mais importante, a gente desperta nele o sentido da vida. Eu tenho uma missão, eu tenho um papel nesse mundo, então eu preciso desempenhar bem esse papel. Né? Se a gente não trabalha com a educação personalizada nessa visão, a gente só educa esses filhos para serem nem bons profissionais, tá? Nem bons profissionais. Simplesmente para passar no bom vestibular, porque o pai investiu, ou porque ele quer ser rico, ou porque ele quer ter uma questão financeira boa, porque ele sabe que os estudos é importante, mas é importante para quê? Né? Isso que tem que ser bem construído, né? Então, o trabalho da educação personalizada, ela é juntamente com as famílias, né? Porque a educação personalizada, o colégio que traz essa educação, é uma extensão do seu lar. Não dá para fazer sozinho. Não dá simplesmente para o Colégio Veredas educar os seus alunos
para essa educação, sendo que em casa há não há esse comprometimento, não há esse empenho. Então, é importante, e aqui é um dos pontos também da educação personalizada, né? Porque dentro do nosso próprio lar, o próprio São José Maria Escrivá e outros educadores também falam, né, sobre isso, que um bom colégio deve ser a extensão do seu lar, porque o papel da família é levar cada um dos seus membros à plenitude, à santidade. Qual que é essa plenitude? É o céu, né? É a santidade, é o alto. Então, é para isso. Então, se a gente educa só adestrando as crianças, os seres que estão ali na sala de aula, vai ser um trabalho perdido. Vai chegar um momento que, poxa, estudei tanto matemática, estudei tanto português, nem sei o que eu quero me formar, nem sei o que eu quero, porque não tem sentido. Né? Não tem sentido. E muitas vezes a gente chega no final, né, do ensino médio, o que eu aprendi, né? O que eu aprendi de fato? Não sabe, porque não houve ali o olhar para o outro, né? Como ser único. E aqui é muito importante, Thaís, né? E quem tá nos ouvindo. Eu tenho 5 filhos. Muitos já se ouviu falar de que eu educo um do mesmo jeito que eu educo os 5. Não existe, né? Isso é um mito. Isso era de antigamente. Hoje a gente está ciente, né? Pelo menos é para estar, que não existe a mesma educação para todos. Por mais que existem os estudos do temperamentos, que é um excelente estudo, é uma excelente ferramenta para a gente conhecer o outro. Existe aí o estudo das 5 linguagens do amor, que também é uma outra ferramenta que vem a somar, né? Elas vêm a somar para o conhecimento dos nossos filhos, do ser que convive conosco. Não para nomear. Ele é melancólico, ele é sanguíneo. Não, sanguíneo dá trabalho demais para aprender. Não vamos perder tempo com ele, não. Não, ele tem as suas qualidades, né? Ele tem as suas potencialidades. Então, a gente vai ter que buscar e trabalhar conforme o que ele é. Eu tenho um filho sanguíneo, eu tenho um filho melancólico, eu tenho um filho colérico. Dá para eu colocar a mesma educação? Não dá. Impossível. Vai ser um desastre. Isso significa que todos os coléricos, se eu tiver 2 filhos coléricos, eu também vou dar a mesma educação? Não. Cada ser é único, né? Cada ser é único, é insensível. Então, a gente não tem como, de maneira alguma, passar a mesma educação da mesma forma para a mesma pessoa. Então, a educação personalizada, ela tem esse trabalho, né? Dentro do próprio colégio. Vamos entrar para dentro do colégio. O próprio colégio, os próprios professores, como que ela funciona, né? É um caminho. Primeiro se educa os pais, né? Por isso que tem as formações mensais nos colégios, porque essas formações é muito importante que os pais participem. Não é uma reunião simplesmente, são formações que vão adentrar nos assuntos que façam com que você aprenda como lidar com essa educação, né? Então, primeiro o colégio cuida dos pais, porque é onde vem tudo, né? Depois dos pais, vem o corpo pedagógico, né? Vem o corpo pedagógico, porque eles precisam estar bem alinhados também, precisam estar familiarizados, porque eles criam uma família. E só depois os alunos. Né? Os alunos vêm por último, porque não tem como cuidar dos alunos se os pais e o corpo pedagógico não está na mesma linha, no mesmo raciocínio. Não tem como, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho de caminho, né? Primeiro os pais, depois o corpo pedagógico, depois os filhos. E aí, nesse conjunto que a gente constrói essa obra, que é a educação personalizada. Os pais, um diferencial imenso que tem nesses colégios que acabam aderindo à educação personalizada, é que o próprio corpo pedagógico ali, os professores, diretores, coordenadores, todos os funcionários do colégio, eles se tratam como famílias, como irmãos, né? Eles têm que fazer esse papel do bom pai e da boa mãe dentro do colégio para com os alunos, para que gere essa confiança. Porque dentro desse trabalho tem a preceptoria. Né? O que é a preceptoria? É esse trabalho onde o professor é como se fosse uma direção espiritual, né? Mas o professor tem aquele momento, a cada uma vez no mês, tem aquele momento com o aluno, onde ali ele vai entender, olha, quais foram as suas dificuldades, né? O que tem te incomodado? O que tem te feito bem, tem te feito mal? E a partir daquela conversa, onde o aluno confia, né, as suas necessidades, os seus problemas, aquele professor,
A cada uma vez no mês, esses professores têm uma reunião com os pais e eles trazem isso, mas também de forma muito sigilosa, né? De forma muito sigilosa. Então, porque é um segredo, né? É dado como um segredo. Então, por isso que tem que criar todo esse vínculo familiar de confiança, né? De formação, de casa, né? De lá, porque os filhos têm que se sentir seguros ali. Então, tem esse trabalho na educação personalizada. Por quê? Nos colégios de hoje em dia, o que acontece, né? Tem a reunião de conselho. E nessa reunião de conselho, chamam os pais para só falar daquilo que os filhos fizeram de ruim, né? Ah, o seu filho está dando trabalho dessa forma, ele é assim, ele é assado, ele não fica quieto, nanã. E aí gasta-se quase que todo o tempo falando o que o filho tem de ruim. E não é essa forma que a gente trabalha na educação personalizada. A gente faz o caminho contrário. A gente potencializa aquilo que a criança tem de qualidade, né? Porque ele sabe que tem coisas ruins. E conforme for, a gente vai se levando ele a corrigir. Mas o mais importante é que a gente faça com que ele adquira a virtude e não paralise no seu erro, porque se uma vez ele ficar só focado no erro, ele não vai dar passos, ele vai reconhecer que erra, mas ele não vai dar passos, porque ele parou ali. E se ele vê que o professor, o pai ou a mãe está a todo momento ali falando dos seus erros, como que ele vai descobrir as suas qualidades, as suas potencialidades? Como? Não tem como, né? É como nós adultos. É simples. Se alguém ficar no nosso ouvido o tempo todo, nossa, você é chata, você é chata, você é chata, você vai trazer aquilo para você e você não vai se dar a oportunidade de ver todo um todo, né? O que eu tenho de qualidade? Né? O que eu tenho de dom? O que eu tenho para oferecer? Então é isso que a educação personalizada faz. Né? É isso que os professores fazem, é isso que os pais têm que fazer. Olha, meu filho é muito comunicativo, ele é um bom sanguíneo, só que ele tem. Tá, então vamos trabalhar isso. Olha, você conversa, é muito bom que você converse. Vamos diminuir essa conversa, vamos levar para aquele lado, e ali ir formando, né, e construindo uma virtude. Com essa própria virtude, ele combate o mal, que é a dificuldade que ele tem, né? Então, é isso que a gente tem que despertar, porque a educação personalizada, ela é uma educação que dá liberdade, né? E ela não prende a pessoa, ela dá liberdade para que a própria pessoa, como ser humano racional, entenda que esse é o caminho do bem, esse é o caminho bom, é esse que eu quero. Então, sim, eu vou trabalhando e eu vou me moldando para chegar a essa plenitude que é nos dada, que nos é pedida por Deus. É por isso que tem esse caminho de liberdade. Deus nos dá esse livre-arbítrio, né? Então, nós precisamos também dar essa liberdade, conduzindo, obviamente, dando os caminhos também para que eles conduzam da melhor forma. Porque aí a gente garante, né? Nada é 100% garantido, mas a gente já tem uma certa garantia de que lá na frente ele não vai ser influenciável. Lá na frente, tudo aquilo que foi imposto para ele, numa educação hoje que é colocada, não vai ser conduzida pelas más influências. Ele vai ter senso para poder e consciência para poder decidir pelo caminho do bom, né? Pelo caminho do belo, porque isso é bom, isso é belo. Então eu vou decidir por isso, por mim. Então, aqui é um pouco da educação personalizada. E só para a gente não perder, né, o fio da meada, você falou, né, das dimensões que o ser humano tem, né? Nós temos a educação personalizada, todo ser humano tem essa dimensão para ser trabalhada, para ser potencializada, né, para ser melhorada. Quais são elas, né? Eu não vou entrar dentro delas, mas a primeira dimensão é a corporal, né, a sensorial motora, porque a criança, ela também aprende desse modo, né? Na verdade, ela precisa trilhar esse caminho para que lá na frente todo os demais conteúdos sejam bem fundado, né? Bem absorvido. Então, a primeira dimensão é a corporal, né? A sensorial motora. A segunda é a afetividade, porque a criança, se ela em casa ela é maltratada, se ela não é amada, se ela não é vista, é óbvio que dentro da sala de aula
ela não vai desempenhar um bom papel, né? Ela não vai absorver aquele conteúdo como ela deveria absorver. Por isso, é tão importante trabalho, família e escola. Porque aqui a gente tem um déficit muito grande se a criança está com sua afetividade mal trabalhada, está com problemas dentro de casa, vai com certeza interferir nos seus estudos. Né? Então, a gente não vai conseguir desempenhar um bom trabalho. Né? A terceira dimensão é o aprendizado. Como que essa criança aprende? Como ela absorve o conteúdo? Como ela fala, né? Como ela ouve? Então, isso aqui é um outro ponto a ser trabalhado com uma criança. A quarta dimensão é trabalhar a vontade, né? A vontade da criança. Hoje em dia, isso é muito, muito importante, né? Nós pais, somos a, devemos trabalhar à vontade dos filhos, porque eles são pequenos. Muitas vezes eles querem, eles não têm essa consciência, porque ainda são pequenos. Então eles querem fazer aquilo que tem vontade. Ah, eu não quero comer isso. Ah, mãe, eu não vou arrumar a cama porque eu não estou com vontade. Não, mas peraí. Não é? A vontade não tem que comandar o que você deve fazer ou não. Então a gente tem que ensinar, tem que dar os meios, tem que mostrar para os nossos filhos, olha, nós não podemos ser conduzidos pela nossa falta de vontade ou pela nossa vontade, né? A gente tem que ensiná-los a trabalhar bem isso, né? Não podemos agir por vontade, porque realmente é traiçoeiro. Nem sempre a gente tem vontade de acordar cedo, nem sempre a gente tem vontade de estudar, nem sempre a gente tem vontade de fazer muita coisa, de rezar. Então a gente tem que ter essa boa vontade dos nossos filhos, fazer com que eles compreendam isso, fazer com que eles entendam quão importante é não depender da nossa vontade para conduzir a nossa vida. E a quarta e a última dimensão, que é trabalhada na educação personalizada, é a socialização, né? Como que é a minha socialização no meio familiar, com os amigos, a minha relação com Deus, com a minha relação com a fé. Então, todas essas 5 dimensões são trabalhadas na educação personalizada. Se é uma educação católica, porque a gente educa eles para o céu, né, para essa plenitude. Então, com isso, a gente trabalha também essa dimensão, né, dessa socialização a partir da vida espiritual do nosso aluno. Trabalhando todas essas 5 dimensões, a gente forma bons humanos, né, porque aqui é onde está. E não simplesmente bons, entre aspas, profissionais. Sendo bons humanos, quando chegar o momento deles decidir por algo, por uma profissão, por uma vocação, eles vão ter critérios para isso, né? Eles vão ter tudo muito bem fundamentado, eles vão ter tudo muito bem construído. Eu não vou decidir por dinheiro, eu não vou decidir por status, eu vou decidir porque é minha missão. Eu tenho um lugar no mundo e eu quero desenvolver isso de forma boa. Então, aqui eu tenho uma decisão assertiva, né? Então, por isso que a educação personalizada é tão importante. Não dá para educar uma sala de 20, de 10, de 5 alunos da mesma forma. Existe o olho no olho, é preciso ter o olho no olho, porque senão a gente não consegue ir longe, né? É só mais um, é só mais um. Pode continuar, Thaís. Nossa, que bonito ouvir você. Acho que foi muito completa assim a sua explicação sobre, né? Vou falando desse livrinho aqui, né, gente? Quem se interessar por esse tema, esse é um livro bem curtinho e muito de fácil leitura. O Colégio dos Nossos Filhos, a Educação Personalizada. E também, quem quiser pesquisar no YouTube, a Rede Solar. Acho que é isso, né, Teiciane? A maioria, não sei se todos, né, mas a grande maioria dos colégios católicos são católicos, não, dos colégios de educação personalizada que tem esse olhar católico, são da Rede Solar, que é uma associação que ajuda, né, esses pais que estão ali com essa intenção de abertura de um colégio de educação personalizada. E é muito bonita essa proposta, eu acredito, né? Vocês devem ter ficado maravilhados, como eu, de ouvir a Teiciane falar de tudo isso que acontece. E assim, eu, né, que já tenho minhas filhas com 10, 11 anos, e há 2 anos que eu venho buscando esse conteúdo,
a gente para e pensa, nossa, se eu soubesse de tudo isso lá atrás, desde quando elas eram pequenininhas, né? Nós, bons pais, mesmo que a gente não saiba de tudo isso, a gente tenta educar o nosso filho, claro, para aquilo que é bom, para aquilo que é correto, mas existem conteúdos e ferramentas que nos ajudam a conseguir isso, né, de uma maneira mais assertiva. E eu tenho duas filhas e todo essa busca se deu a partir do momento em que uma era totalmente diferente da outra e eu me vi ali desafiada a orientar aquela criança sanguínea que dava tanto trabalho, né? E, enfim, totalmente diferente da outra filha colérica, que absorvia muito mais fácil aquilo que a gente ensinava, né? Era desafiador, mas correspondia muito melhor à questão de autoridade dos pais e de compreender o que a gente ensinava. Então, era muito diferente. Então, eu não tinha conhecimento nenhum na questão de todas essas ferramentas, né? Da ciência dos temperamentos, mas algo ali me desafiava a tentar entender o que eu estava fazendo de errado e o que eu poderia fazer para corrigir. Então, assim, a gente já está com o tempo esgotando, mas eu acho que o que a gente pode deixar de mensagem nessa live é que nós, pais, temos poder para mudar tudo isso, né? Buscando nos formar primeiramente, né? Para que a gente forme os nossos filhos. E a educação personalizada, como bem a Teiciane colocou, né, a participação dos pais é muito intensa, né, e o colégio, ele forma esses pais, para que então os pais formem os filhos, né. Quando a gente fala do colégio ajudar os pais a educar os filhos, é totalmente diferente dessa realidade que a gente tem hoje em dia, dos pais deixarem com que a escola eduque os seus filhos e os pais não façam o seu papel de educadores, né? Então, é realmente um trabalho em conjunto. O Colégio de Educação Personalizada, ele ajuda os pais nesse sentido. Então, é um trabalho ali complementar, né? E o filho tem todo esse apoio individual, né? No caso, como a Teiciane falou, de acompanhamento, para que a criança descubra quem ela é, quais são as suas necessidades, os seus desafios, e como bem a Teiciane colocou também, não focar naquilo que é de limitação, né? Todos nós, seres humanos, nós temos pontos positivos e temos os nossos defeitos que nos acompanham. E muitas vezes a gente não se desenvolve porque a gente acredita que a gente é só aquilo, né? Então, muitos de nós adultos, talvez nós estejamos ali travados porque a gente acredita que, né, nós não sabemos quais são as nossas habilidades, nós não nos conhecemos. Então, muitas vezes nós pais precisamos buscar esse autoconhecimento para que a gente direcione os nossos filhos, né? E é como ela falou mesmo, a gente precisa entender quem o nosso filho é e educá-lo para que ele entenda quais são as suas habilidades, para que ele entenda quais são os seus defeitos, para que ele então domine tudo isso e seja um ser humano por completo, né? Então, nós devemos educar através do exemplo também, né? Então, eu acredito que nós, enquanto pais, não é querer que a escola faça o papel dela, né? Mas é primeiramente nós buscarmos ali formar o nosso filho, educar o nosso filho e em parceria com a escola isso irá acontecer, né? Buscar um bom colégio para que ele nos auxilie nessa grande missão que é educar o nosso filho. Quer deixar uma mensagem final, Teiciane? Sim, só para finalizar, né? Porque às vezes você não tem esse colégio de educação personalizada próximo ou ainda alguma expectativa sobre, né? Eu não sei de onde as pessoas estão assistindo. E aí, às vezes, ficam se perguntando, então, como é que eu posso, né, fazer? Eu vou ficar à mercê, vou cruzar os braços porque eu não tenho essa possibilidade? Não, é isso, assim. Comece primeiro dentro de casa, né? Vá criando essa base dentro de casa. E o mais, deixe que Deus faça, Deus conduza. Porque é isso, hoje em dia a internet, o Instagram, tem dado muitos cursos de como lidar com os filhos. Isso é bom, é positivo. O problema aqui é quando a gente adquire esses cursos e quer simplesmente
A crise dos 2 anos, fulano de tal ensinou que eu vou agir assim, então eu vou agir assim com meu filho. Isso tem acontecido muito e tem frustrado muitas mães, tem causado aí muitas tristezas em muitas mães, porque tem querido colocar aquilo que ouviu no curso em prática e não funciona, não funciona mesmo e não vai funcionar, porque é interessante que você compre o curso, que você escute o curso, é super interessante, porque é importante que a gente busque conhecimento, isso é óbvio, mas a gente tem que ter essa consciência de que o conhecimento é uma base, mas como eu vou colocá-la dentro da minha casa é a partir daquele que eu estou educando. Quem é o meu filho? Né? O que ele tem? Qual é a ação dele? Não dá para ficar, deixa eu olhar, ele está agindo assim, parece com o filho de fulano. Não, acho não, perdeu-se muito esse tempo de olhar para o meu filho. Ele está irritado, ele está assim, é por causa do sono, é por causa disso. Parar de ficar cronometrando, né? É a crise dos 2 anos, é o pique de não sei o que do sono. Eu vejo mães assim, ó, categóricas, né? Ficar, nossa, a fase dos 5 meses que não dormiu, é porque não sei o que. Não, gente, olha para o seu filho, né? Vê, talvez ele não passe por isso, talvez ele não. Olhe para o seu filho. Não que tá errado, tá, gente? Pelo amor de Deus, não, daqui a pouco não tá errado. Mas acho que você, acho que a principal função é você olhar para o seu filho e entender de onde está vindo esse comportamento. Por que ele está agindo assim? Ah, tudo bem, então a irritação causa isso. Tá faltando aqui os 4 hábitos aqui nele. Ele não tá. Então deve ser esse o problema. Procurar a solução dentro do seu próprio lar, né? E não nos cursos que você estudou, que é importante. Não estou falando que não seja, é muito importante, mas olhe para o seu filho, né? Olhe para aquilo que ele tem de bom. Pare de ficar chamando a atenção dele o tempo todo, o tempo todo. Quando a gente se percebe, a gente vê assim, tá o dia todo reclamando com a criança. Ai, mas ele é custoso, mas ele é isso, mas ele é aquilo. Mas o que que você falou para o seu filho hoje que ele é bom? O que que você falou para o seu filho hoje? Nossa, você gosta de ajudar, né? Então vamos ajudar a mamãe, vamos ajudar o irmãozinho, né? Falta muito isso. Eu tenho experimentado isso com um caso aí de que as pessoas olhavam para uma criança e só dava ela coisas ruins. Não, fulano tem que ser tratado assim. Na hora que eu comecei a olhar para essa criança, eu não fui atrás do temperamento dela, não fui atrás do. Isso é importante, tá? Não tô falando que não é. Mas eu fui tentar entender por que que fulano tá agindo assim. Eu vou agir diferente. Todo o resto trata ele como, ele já é custoso, já demanda muito, então eu vou agir diferente. O fulano, ele tem isso de positivo, então eu trago o fulano para mim. Quando eu vejo, ele já está agindo diferente. Olha, em 2 dias ele já deu um passo assim que as pessoas não viam antes. Porque é isso. A gente tem que parar de olhar só as coisas ruins e fazer com que trabalhar no ser para adquirir as virtudes, que essas virtudes adquiridas é muito mais difícil serem perdidas, né? Então, esse é o conselho que eu dou para os pais, para as mães, especialmente, que ficam mais com seus filhos, de olhar mesmo, né? Parar o tempo, olhar o meu filho, como que ele age, como que ele se comporta, por que que tá assim, tá faltando algo. E a partir disso, desenvolver você mesmo, né? Essa educação personalizada. Desvinculando aí ele de ser igual aos outros irmãos, ser igual a todos os sanguíneos, ser igual, enfim, né? Ele pode ser sim um sanguíneo, mas é um sanguíneo diferente, porque ali tem a educação dos pais que entram nessa formação, tem todo o que foi ali estimulado para ele desempenhar, tem um monte de fatores que pode tornar aí um sanguíneo muito estudioso, muito concentrado, enfim, né? Então, assim, esse é o conselho que Sim. eu dou, que a educação personalizada comece dentro de casa, né? E depois, sim, você vá procurar aí nos colégios da vida aí. No mais, assim, agradecer mesmo, porque essa é uma possibilidade muito boa, né? Sempre que há essa possibilidade de falar com mães, de falar com as famílias, poder trazer uma luz, né, acerca da família em si, da educação, é sempre muito prazeroso, né? É sempre muito divino, porque Deus me colocou nesse mundo para ser uma pequena luzinha, né? Nesse mundo da educação que eu digo, né? Para ser uma pequena luzinha aí nesses lares, e se assim a gente conseguir ser, independente do trabalho, do tempo que nos é tomado sobre isso, já está fazendo valer. Essa é a minha missão no mundo, né? É ser útil para algo, né? Especialmente para as famílias. Isso já é para mim muito satisfatório. Então, muito obrigada, né, por dar essa oportunidade de
dar uma pequena ajudinha aí. E conta comigo, né, para o que precisar, estou à disposição. Mesmo na correria louca que é, né? Você sabe bem que é. Mas, assim, sempre disponível no tempo que der para poder contribuir de alguma forma, tá? No mais, obrigada a todos que acompanharam até agora, que estiveram presentes. Muito obrigada mesmo. Vou tentar deixar a live salva. Muitos acredito que queiram assistir e eu recomendo muito que a gente fale sobre educação personalizada, né? Esse livrinho bem diz que parece que é realmente um sonho, né? Mas colégios assim existem e assim, aqui na nossa região, né, moro em Suzano, nós não temos nada nesse formato aqui na nossa proximidade, mas como nós falamos aqui, né, a gente precisa arregaçar as mangas, colocar a mão na massa, e o que nós podemos fazer é buscar conhecimento, nos formarmos, né, para formarmos os nossos filhos. Eu falei um pouquinho aqui sobre o clubinho, né, eu falo para a Teiciane que a contribuição dela foi imensa para que eu desse o primeiro passo, e assim, o clubinho ele é para crianças, atualmente eu estou com crianças dos 8 aos 15 anos, então é muito mais custoso quando as crianças estão maiores, né? Então, assim, nós, mães, pais de crianças nessa faixa etária, nós precisamos ali muito mais executar um trabalho intenso para poder fazer com que os nossos filhos adquiram virtudes nessa idade, né? Porque por isso que é tão importante. Então, os pais dos pequenininhos que estiverem assistindo, né, essa live, aprendam, busquem, se formem, porque quando é desde muito pequenininho, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. E quando a gente não tem colégios assim para nos ajudar, o nosso trabalho é muito mais intenso, né? Buscar bons colégios, enfim. Mas fica aí a dica. Teiciane, Deus abençoe. Muito obrigada por toda a contribuição, né, por estar aqui conosco. Fiquei muito feliz, né, por ter aceitado o convite. E, enfim, é isso. Muito obrigada mesmo, tá bom? Pela sua generosidade, por sempre que eu precisar você me responder e a gente vai caminhando juntas. Obrigada. E reze por nós, né? Porque o Colégio Veredas ainda não abriu, ainda é uma caminhada longa, a gente está lutando muito. Então, sempre que estiver em oração, lembre do Colégio Veredas aqui de Anápolis, reze por nós, precisamos bastante da oração e intercessão das famílias, tá bom? Me fizeram uma pergunta aqui, onde que adquire esse livrinho? Eu busquei no Google e encontrei fácil. Depois eu coloco no Instagram para quem quiser ver a foto direitinho, né, e pesquisar. Se chama O Colégio dos Nossos Filhos, de Evandro Faustino. É muito de fácil leitura, né, Teiciane? E é encantador. Fala sobre o que a gente busca nos colégios, né? E o que muitos pais buscam, e aí apresenta um colégio que parece o Colégio dos Sonhos, mas existem colégios assim. Eu comprei com amigos nossos aqui da cidade mesmo, que tem uma livraria, mas eu posso me informar e mandar para a Thaís, ela posta lá nos stories, e aí vocês veem, né, onde comprar, tá bom? Obrigada, tá, Thaís? Gente, obrigada a quem acompanhou, obrigada, Teiciane. Vou tentar deixar salva aqui a live. Recomendem para que outras pessoas assistam. Beijo todo mundo. Tchau, tchau.